noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convido os irmãos a fazermos a oração de invocação ao nosso Deus, onde apresentaremos esse culto e que seja recebido por Ele. Oremos, irmãos. Poderoso Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja sempre o Teu nome, Senhor. É sempre motivo de alegria, Senhor, estarmos em Tua casa, para buscarmos em primeiro lugar a Ti, Senhor. Buscarmos fazer a Tua vontade, glorificar e enaltecer o Teu nome, Senhor. Proclamar o Teu Evangelho. Que isso seja, Senhor, o motivo maior de nos trazer aqui à Tua casa, para também, entre irmãos, podermos celebrarmos o Teu nome, Senhor. Fica conosco na direção desse culto, Senhor. Receba-o, Senhor, com alegria. E que tudo o que façamos, Senhor, venha a satisfazer a Tua vontade. Pedimos, Senhor, que esteja sempre em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Salmo, de número 148. Amém? Um coro de aleluias. Aleluia. Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhes executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Façamos a leitura, irmãos, do último verso, todos juntos, a uma só voz. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Agora, irmãos, com alegria, abramos o nosso inário, novo cântico, de número 28, e louvemos ao Senhor. Convido a todos os irmãos, os que puderem, que se coloquem de pé para esse momento de louvor.
As cruzando os céus em louvor e eterna a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro, verde mar. Aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti reunidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor, revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviado Cristo ao mundo, a vencer por nós o mal. Fonte és de alegria, vida, és do bem inspirador. Tua graça nos convida a viver em um amor. Paz alegre, seremos, sempre marcha triunfar. Dando abrimos e aduzimos a jornada até o final. Traduzimos a jornada até o final. Agora, irmãos, cantemos também o hino de número 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvo nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triunfo, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores, não podemos ver tua glória sem temor. Somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos anjos proclamam teu de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano,
suprir a Podeis assentar-vos. Abramos agora nossas Bíblias no Salmo de número 32. Faremos a leitura dos versos de 1 a 5. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. De Davi, Salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, agora é o momento de confissão dos pecados. Façamos agora uma reflexão, autoanálise da nossa vida, dos últimos dias, apresentando ao Senhor e confessando a Ele todos os pecados que praticamos. Teremos um momento e depois a quebra do silêncio será feita com uma oração conduzida pela irmã Ângela. Amém. Na oportunidade agora, irmãos, façamos o cântico de número 97. Triste sorte, livraste, ó Redentor, Cristo infame, chama, meu Deus, Salvador, hoje agora, quem te ora, Senhor, se hesitante, vacilante,
Cristo inflama, viva chama, em meu peito Salvador, hoje agora, e te implora, envia-me, bom Senhor. Só tem vida a minha amor, com apreço reconheço quando devo a ti, Senhor. Cristo ama e achou que Abrimos nossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3, versos de 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Amém. Agora é o momento em que fazemos a devolução dos nossos dízimos e ofertas. O gasofilácio se encontra aqui à frente. Os irmãos que tiverem a oportunidade, né? O momento agora é do ofertório dos dízimos. E enquanto fazemos as ofertas, cantemos o hino Te Agradeço, que será projetado aqui no visor.
No momento agora, eu convido o irmão Israel do Carmo a fazer uma oração de gratidão pelos dízimos e as ofertas, a oportunidade que apresente a vida de cada um dos membros, tá? Para que Deus possa estar derramando as suas bênçãos, para que não nos falte, né, o alimento de cada dia. Ore também, irmão, pela nossa cidade, pela administração, abençoando as finanças, né, não só da igreja, mas da nossa cidade, do nosso país. Amém. Agora, irmãos, teremos o momento da pregação do Santo Evangelho. Estamos famintos, sedentos, Senhor. Use o teu servo, o pastor Aragão, para trazer uma palavra, Senhor, que venha nos fortalecer, nos edificar, nos santificar. Boa noite, irmãos. Sempre um grande prazer estar aqui para falar um pouco da palavra do Senhor com os amados irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1.
Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Nós que estamos expondo todo o Evangelho de Marcos, na parte da manhã a gente analisou estruturas e como entender melhor o Evangelho de Marcos. Tivemos 2 aulas de escola bíblica dominical voltadas para isso, para que os irmãos tirem o melhor proveito da leitura bíblica e também assim das pregações. Marcos capítulo 1, faremos a leitura do verso 9 ao 11. E também a exposição. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, nesta noite nós queremos rogar a tua bênção nesse momento. Que o Senhor fale conosco através desse episódio do batismo de Jesus. E que esse episódio possa nos trazer ensinamentos para que nós levemos esses ensinamentos para toda a vida até chegarmos na eternidade. Que o Senhor nos abençoe nessa noite com a tua santa e poderosa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Com quem você se identifica? Ou quem você gostaria de ser? As pessoas, elas geralmente se identificam com outras. Quem é a sua fonte de inspiração? Talvez a pessoa que você mais se identifica, nós nem conheçamos, a não ser você mesmo que está aqui. Talvez você se identifique com uma estrela da televisão, do cinema, ou até mesmo um astro dos esportes, como o futebol, por exemplo. Mas a pergunta é, você queria ser como quem? Como quem você queria ser? E também nós podemos fazer outra pergunta. Quem se identifica com você? Quem você acha que olha para você e gostaria de ser como você? Obrigado. E quando eu fiz a primeira pergunta, ou seja, com quem você gostaria de ser, o que você respondeu aí na sua mente? Qual seria a sua resposta? Talvez você tenha respondido o seguinte: olha, eu me identifico com Jesus, eu queria ser como ele. Eu sou tão identificado com ele que as pessoas me chamam de cristão. Talvez essa tenha sido sua resposta, ou talvez não tenha sido sua resposta. E no que diz respeito à segunda pergunta, em quem você pensou? Quem talvez gostaria de ser como você ou se identifica com você? Talvez você tenha pensado o seguinte: olha, fulano de tal, eu acho que ele quer ser eu. Acho que ele tem inveja de mim, eu acho que ele quer. Então talvez fulano de tal, aquele camarada ali, queira ser eu. Será que talvez tenha sido isso que você pensou? Nesse texto que nós lemos, nós podemos ver que Deus se identificou conosco para que nós nos identifiquemos com Ele. Deus, Ele se identificou conosco para que pudéssemos nos identificar com Ele. E nós temos aqui o relato do batismo de Jesus. E esse relato do batismo de Jesus no Evangelho de Marcos, como eu falei em algumas escolas bíblicas aqui, ou melhor, na última escola bíblica eu falei, né, do último domingo, que existe um paralelo. E você pode chegar na sua casa e ler esses textos em paralelos entre o batismo de Jesus, a transfiguração de Jesus, lá em Marcos capítulo 9, e a crucificação de Jesus. Esse relato do batismo acontece no início do Evangelho, a transfiguração no meio e a crucificação no final do Evangelho de Marcos.
Mas a pergunta que nós temos que fazer, olhando para esse texto, é como que Deus se identificou conosco? Como que ele se identificou conosco a ponto de nós nos identificarmos com ele? E, em primeiro lugar, ele se identifica conosco através do batismo de Jesus. Isso está no verso de número 9. Olhe novamente para o verso de número 9, que diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. A expressão naqueles dias é uma referência ao auge do ministério de João Batista, batizando as multidões que iam até ele. E nós temos também aí Jesus saindo de Nazaré da Galiléia e indo até o Jordão com cerca de 30 anos de idade. Estamos no início do Evangelho. E esse Evangelho já começa Jesus com 30 anos de idade. Não há nada escrito nos Evangelhos dos atos de Jesus entre os 12 aos 30 anos. É um período completamente silencioso. Não sabemos o que ele fez, por onde ele andou, como ele se comportou exatamente, mas o seu ministério começa agora, aos 30 anos, quando ele vai até João Batista para ser, então, batizado. E aqui nós temos João Batista. João Batista, ele era o Elias prometido do Antigo Testamento. Claro, não era uma reencarnação do profeta Elias, mas era alguém que viria no espírito profético de Elias e prepararia o caminho para o Messias, prepararia o caminho para o Redentor. E onde é que Elias vai aparecer novamente? Não esse Elias, mas outro Elias no Evangelho de Marcos, na transfiguração e na crucificação de Jesus Cristo. E é interessante nós olharmos para isso, vemos que Jesus foi batizado no rio e nós perguntarmos qual a forma que Jesus foi batizado. E quando nós falamos de forma de batismo, nós estamos falando de 3 formas. A imersão, onde o candidato ao batismo ele é mergulhado nas águas. A aspersão, que talvez vocês nunca tenham visto um batismo por aspersão, é quando a água é jogada ou aspergida no candidato ao batismo. E a efusão ou afusão, quando a água é derramada sobre a cabeça do candidato. E a maioria das denominações evangélicas, elas têm um falso ensinamento de que o batismo ele só pode ser feito por imersão. E eles utilizam o batismo de Jesus para pregarem que somente mergulhando é uma forma de batismo válida. Mas, de maneira nenhuma, isso pode ser defendido à luz da Escritura. Primeiro, aqui não é dito que Jesus mergulhou no rio. E é muito provável que ele nem tenha, de fato, mergulhado. Segundo os relatos históricos, as pessoas, elas geralmente entravam no rio e dentro do rio era pego a água e derramada sobre a cabeça dela. Então, é mais provável que Jesus tenha sido batizado assim. A forma de batismo ela é tão irrelevante que não existe um único texto nas Escrituras que diga que alguém de fato mergulhou. Absolutamente nenhum dos batismos na Escritura nós podemos ver explicitamente que a pessoa de fato tenha mergulhado dentro de um rio. Isso é lamentável, porque quando membros da igreja presbiteriana, por exemplo, e de outras igrejas que também não batizam somente por imersão, chegam em uma cidade que talvez não tenha nenhuma igreja, e você tem que ir para uma outra igreja evangélica, eles vão exigir que você se batize de novo, porque não teve água suficiente no seu batismo. E utilizando isso para defender. Mas de modo algum é dito aqui que Jesus mergulhou, e sim que ele foi batizado naquele local, que era um local que tinha muita água, porque multidões eram batizadas por João Batista. E é improvável que João Batista tenha mergulhado multidões, mas provável outras maneiras de batismo. E também assim era no Antigo Testamento. Os rituais de lavagem, de purificação, eles eram feitos pela aspersão.
a aspersão do sangue, a aspersão da água, e não pela imersão. Isso é desconhecido em toda a antiga aliança. Então, note aqui que Jesus vai até o rio, mas não significa que ele mergulhou no rio, e sim que lá foi realizado o seu batismo. E a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: por que Jesus se batizou? A gente viu no domingo passado, no domingo retrasado, melhor dizendo, né, que Jesus, aliás, que o batismo de João era batismo para arrependimento e remissão de pecados, conforme está descrito aí no verso 4. Batismo para arrependimento e para remissão de pecados. Mas por que Jesus se batizou? Uma vez que ele não tinha pecados e não tinha do que se arrepender. Por quê? Então, que ele faz isso? E, meus irmãos, o rito do batismo, ele vai muito além do que uma mera profissão de fé. E, de fato, aqui esse rito aqui de João Batista ainda não era o batismo da nova aliança, mas, de uma certa forma, tem ligações com o batismo da nova aliança, que é instituído por Jesus Cristo. Entretanto, meus irmãos, o rito do batismo, ele é um rito que demonstra para o mundo que nós somos santos. Não que nós somos perfeitos, mas a palavra santo traz a ideia de separado. Nós somos separados do mundo. Nós somos santificados. Nós nos arrependemos do nosso pecado e no momento que a água é derramada sobre a nossa cabeça, simbolizando o derramamento do Espírito Santo e a lavagem de nossos pecados, nós estamos declarando separação total do mundo. Nós estamos santificados. É uma demonstração pública a quem você pertence. É a sua carteira de identidade espiritual. Ele vai muito além de uma confissão ou uma profissão de fé. E é por isso também, meus irmãos, que muitas pessoas elas não vão batizar seus filhos pequenos. Por que as pessoas elas rejeitam levar seus filhos ao batismo? Porque elas pensam assim: bom, o batismo é para arrependimento de pecados, é para remissão de pecados, é o momento da profissão de fé, e meu filho pequeno, ele não pode se arrepender dos pecados, ele não pode professar a fé, então logo eu excluo ele do meio do povo de Deus, porque ele não tem fé, ele é pagão, ele é ímpio, ele é um incrédulo. Isso é completamente errado. É um pensamento errado do que é o batismo. Se suas crianças estão invalidadas para serem batizados porque elas não se arrependeram dos seus pecados, Jesus também estaria invalidado porque ele não tinha pecados para se arrepender. Mas mesmo assim ele foi o quê? Batizado. E nós batizamos as nossas crianças porque nós entendemos que o batismo ele é muito mais do que uma profissão de fé, ele é muito mais do que um arrependimento de pecados, ele é um sacramento de entrada no meio do povo de Deus. Ele é uma demonstração de que nós somos santos, santificados. E a pergunta é: os filhos dos crentes são santos? Se eles são santos, eles devem receber o selo da santidade, a separação do mundo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, e o próprio apóstolo Paulo vai responder qual a condição dos filhos dos crentes que eles têm perante o mundo. 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 14. Paulo está falando do casamento entre o crente e o descrente, aqueles que estão casados, e ele vai falar a respeito da situação do filho, do crente e do descrente. 1 Coríntios 7,14 diz assim: porque o marido incrédulo é santificado, ou seja, ele está num processo de santificação, no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são o quê? Santos. O apóstolo Paulo declara expressamente: o filho do crente,
ele é santo, ele é separado do mundo, e na condição de santo, ele deve receber o selo de santidade, que demonstra o Espírito Santo selando a pessoa, ou a separando do mundo de uma forma visível. Então, Jesus Cristo, ele se batiza para demonstrar que ele é o líder do povo de Deus. Ele pertence ao povo de Deus. Tanto é fato que quando Jesus vai se batizar, João Batista diz: é eu que tenho que ser batizado por ti. Você for ler os relatos paralelos, é isso que João vai dizer. Jesus diz: não, eu tenho que ser batizado por você. O próprio Jesus mesmo nunca batizou ninguém, mas ele foi batizado. E talvez você se pergunte: bom, mas se o batismo é para as crianças, por que Jesus foi batizado somente aos 30 anos? Porque quando Jesus era criança, não tinha esse rito de batismo. João Batista era da mesma idade que Jesus. E Jesus vai ao seu batismo quando ele vai iniciar o quê? O seu ministério. Mas Jesus, quando ele era criança, ele foi o quê? Circuncidado. E o que antecede o batismo da nova aliança é o quê? A circuncisão, que era aplicada à criança com 8 dias de nascido, mesmo sem ela fazer o quê? Professar a sua fé. E o que era a circuncisão? Era o selo da justiça da fé. Isso está lá em Romanos, capítulo de número 4. Então, infelizmente, do batismo de Jesus, muitas doutrinas equivocadas foram tiradas ao longo da história, e essas coisas, de fato, precisam ser explicadas e esclarecidas. Mas uma outra pergunta: será que nós devemos nos batizar lá no Rio Jordão? Será que tem algum proveito aqueles que pegam o avião, vão até Israel para se batizarem lá no Rio Jordão? Meus irmãos, isso não passa de puro misticismo. Não é pecado se batizar no Rio Jordão, mas se as pessoas vão até o Rio Jordão para se batizar, porque ela acha que é um lugar mais santo, que é uma água mais santa, isso é magia, isso é qualquer coisa menos cristianismo. Isso é negar a onipresença de Deus, que está presente em todo e qualquer lugar. Jamais o ensinamento aqui foi para os crentes irem até o Rio Jordão, se batizar e fazer isso, meus irmãos. É puro misticismo. Onde quer que você seja batizado, batismo ele é igualzinho. O local dele não importa. E uma coisa que nós temos que ter em mente nesse primeiro ponto, que Jesus ele se batiza também para quê? Para se identificar conosco, para se identificar com o seu povo, aquele de quem ele estava carregando os pecados. E também, meus irmãos, o batismo ele não foi apenas para Jesus, mas ele é para nós, ele é para a igreja. E é por isso que nós devemos nos batizar. Nós nos batizamos não é porque nós gostamos de mergulhar, não é porque nós gostamos de receber água na cabeça, é porque é uma ordenança de Jesus Cristo. É uma ordenança bíblica. É um mandamento de Deus e não um mandamento de homens. Por isso que as pessoas elas devem o quê? Se batizar. Se Jesus se batizou, que não tinha pecados para se arrepender, quanto mais eu e você devemos fazer o mesmo. Quanto mais as pessoas deverão fazer o mesmo. E aquelas pessoas que não querem se batizar, por que será? Será que elas se acham melhores do que Jesus Cristo? É porque, de fato, elas ainda não entenderam o evangelho da graça. Mas entenda, o batismo, ele é uma bênção de Deus. Ele é uma bênção. E essa bênção Deus deu não só para Jesus, mas deu também para nós. E em segundo lugar, nós temos a unção de Jesus. É outro meio pelo qual ele se identificou conosco. Veja o verso de número 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então aqui nós temos a ideia de o céu se rasgar.
E esse verbo em Marcos é um verbo forte, é um verbo interessante. Esse verbo ele vai aparecer novamente, lembra dos paralelos que eu falei, na crucificação de Jesus. O que é que vai rasgar na crucificação de Jesus? É o véu do santuário, se rasga de cima a baixo. Aqui nós temos o véu se rasgando e o Espírito Santo descendo sobre Jesus para ungir Jesus para o seu ministério. E o véu se rasgando na crucificação é de fato, como diz o autor de Hebreus, uma declaração de que agora nós temos livre acesso a Deus. Mas é mais do que isso. O véu se rasga para que a presença de Deus que estava no Santo dos Santos, separada pelo véu, se expandisse e se espalhasse por toda a criação. Pois a criação agora é o templo de Deus. Então veja, uma outra pergunta: será que Jesus Cristo, sendo o eterno Deus, ele precisava da unção do Espírito Santo? Precisava que o Espírito Santo descesse sobre ele para capacitá-lo no seu ministério? E de fato, sim. Por quê? Porque Jesus também ele era homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele tinha o quê? Uma natureza humana. E no que diz respeito à sua natureza humana, ele poderia e deveria tanto ser capacitado e preparado pelo Espírito Santo, uma natureza humana de Jesus, com necessidade e capacidade de ser fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, e é por isso que ele desce ali sobre Jesus. Mas nós também temos que fazer outra pergunta. Por que o Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba? Será que o Espírito desce como uma pomba sobre Jesus para nós desenharmos a pomba para nossas crianças, quebrando então o segundo mandamento? Com certeza não. Se você não sabe, há tempos atrás, a sarça, que é símbolo da igreja presbiteriana, ela tinha uma pomba no meio, descendo no meio da sarça. E depois de muita polêmica, resolveu se retirar a pomba da sarça ardente, pois aquilo era uma imagem de Deus, de fato. E eu concordo com essa decisão, com certeza, não deveria ter pomba ali, nem precisaria de pomba ali. Mas, enfim, por que uma pomba? E aqui nós temos que entender de Bíblia, nós temos que lembrar, nós temos que forçar nossa cabeça a lembrar por que é uma pomba e onde mais aparece. Vocês vão lembrar que eu disse que o Evangelho de Marcos começa dizendo o princípio do Evangelho de Jesus, e essa palavra princípio remonta claramente a Gênesis, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então vamos para Gênesis, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 1. Verso 1 e 2. Gênesis 1, 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então veja que desde Gênesis nós temos o Espírito de Deus como uma ave, pairando, sobrevoando sobre as águas, no caos da primeira criação, onde havia trevas, onde a criação iria ter o quê? Início. É o ser de Deus, é Deus criando, o seu Espírito pairando por sobre as águas. E depois, no capítulo 2, Deus vai fazer o pacto da criação com Adão. Mas se você andar na sua Bíblia, lá para Gênesis 8, vira um pouco as páginas, nós temos outro momento em que existe um caos. E é preciso uma recriação de todas as coisas. Gênesis 8, 12. Quando Noé está saindo da arca, novamente nós temos o quê? Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Aqui novamente nós temos o quê? Se você for ler o relato, a pomba
sobrevoando sobre as águas. E é unânime que há um paralelo entre a criação e a descida de Noé da arca como sendo uma recriação. Tanto é fato que em Gênesis 9, Deus vai fazer o mesmo pacto que ele tinha feito para Adão, ele vai repetir ele para Noé. E aqui novamente nós temos uma ave, o Espírito Santo, como uma pomba, como foi com Noé, como foi na primeira criação, pairando por sobre as águas do Jordão no batismo de Jesus. E é claro que aqui nós temos a indicação de que a luz ela está brilhando no meio das trevas. O caos da velha criação corrompida vai ser recriado tudo em Cristo Jesus. Ele é o novo Adão. Ele é a nova criação. É ele que traz o reino de Deus que está chegando. E é o Espírito de Deus como pomba sobre as águas, trazendo nova esperança ao mundo. E não somente isso, mas abra sua Bíblia em Isaías 61. Vá para o profeta Isaías, capítulo de número 61. Isaías 61, verso 1 ao 3. Quando vai dizer o seguinte, Isaías 61, verso 1 ao 3, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdades os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa profecia de Isaías se cumpre plenamente em Cristo. O Espírito está sobre ele, para ele trazer o reino de Deus, trazer a nova criação e apregoar o ano aceitável ao Senhor. E note que, assim como o batismo, o Espírito Santo ele não foi um dom que Deus deu apenas para Jesus, mas ele também deu para o seu povo. O Espírito não foi para Jesus somente, mas para nós, para ele nos tornar novas criaturas. E como vai dizer 2 Coríntios capítulo 5, 7, o Espírito nos torna novas criaturas em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Então veja, essa bênção também é para você. E em terceiro e último lugar, nós temos o versículo 11 de Marcos capítulo 1. Nós temos a aprovação de Jesus. Ele foi batizado, ele foi ungido e agora ele será aprovado. Diz o seguinte, o verso 11. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Os céus se abrem, o Espírito desce e Deus Pai fala do céu. Aqui nós temos uma clara demonstração da Trindade Santíssima. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um único Deus que subsiste em três pessoas. E aqui no Evangelho de Marcos é a primeira vez que um dos personagens vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. E esse personagem é quem? É o próprio Deus. É ele quem está dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Em dois outros lugares, nós temos expressamente dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Na transfiguração, quando é Deus novamente que fala, e na crucificação, quando é o centurião que vai dizer, convertido pelo Espírito Santo, ele diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então é ouvida essa voz do céu. E a ideia aqui de filho amado vai remontar exatamente a Abraão. Quando Deus diz a Abraão: Abraão, pega o teu filho amado,
e sacrifica ele para mim, lá no Monte Moriá. E Abraão, no ato de fé, ele vai, pega seu filho, e ele vai para sacrificá-lo. E você conhece o final da história. Seu filho não foi sacrificado. Mas Jesus Cristo, sim. Deus toma a faca de Abraão para sacrificar o seu próprio filho. Isaac não seria suficiente. Isaac era um pecador. Mas Jesus, não. Ele era o filho amado de Deus. E diz, em quem me compraz, em quem tenho alegria. E a expressão aqui, em ti me comprazo, ela é uma expressão que ela não existe na língua portuguesa. É um tempo verbal que indica uma ação contínua. É a ideia que ele tem alegrado a Deus desde sempre. Em ti tenho tido prazer continuamente. A ideia é essa, é o que a gente chama de um tempo perfeito. Então, a ideia é que Jesus ele sempre trouxe alegria ao seu Pai. De fato, nós não sabemos o que aconteceu na vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. Mas uma coisa nós temos certeza. Ele deu alegria ao seu Pai. Ele era o prazer de Deus, a alegria de Deus. E uma pergunta que eu faço, principalmente às crianças aqui. Vocês têm sido a alegria do Pai de vocês? Tem sido o prazer do Pai de vocês em obediência? Ou vocês têm sido o desgosto muitas vezes? E nós que somos adultos, nós lembramos quantas vezes nós fomos o desgosto de nossos próprios pais em nossa desobediência, em nossos pecados. Mas nós devemos imitar a Cristo, ser como Ele, o prazer de nossos pais para sempre, continuamente. E era isso que Cristo, de fato, era. E essa expressão, filho amado, ela é fortíssima. Por que ela é fortíssima? Porque a missão de Jesus era morrer. Deus enviou o seu próprio filho para derramar o seu sangue, mas o sangue dele derramado não diminuiria em nada o amor de Deus por ele, não afetaria em nada o amor de Deus por ele. É isso que Deus está dizendo. Tu és o meu filho, tu vai morrer, mas tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Meus irmãos, esse texto que nós olhamos para ele essa noite, ele foi sempre motivo de muitas falsas doutrinas no meio do povo de Deus, desde as primeiras eras do cristianismo. Alguns levantaram uma heresia conhecida na história como monarquianismo dinâmico, ou também adocionismo. Essa heresia ela é em uma nova versão apregoada hoje pela seita dos Testemunhos de Jeová, que vão dizer que Jesus ele não é Deus, mas que ele recebe uma divindade e que o Espírito Santo não é uma pessoa, é um poder de Deus. Isso é claramente o que? Uma heresia. Na história ficou conhecido como adocionismo, a ideia de que o Espírito que desce sobre Jesus era um Espírito divino, uma força divina impessoal que capacitou ele. Mas ele mesmo não era Deus. Isso é o que, meus irmãos? Uma heresia há muito tempo refutada já na história da igreja. Mas também outras coisas foram ditas, e isso é muito forte hoje, como, por exemplo, o que eles chamam de unicismo. Esse texto vai diretamente contra o unicismo. O que é unicismo? O unicismo ele ficou conhecido na história como modalismo. Ele diz que o Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho não são três pessoas. São uma única pessoa que se manifesta de diferentes modos. Isso é defendido, por exemplo, pelo grupo Voz da Verdade. Grupo cristão muito famoso, eles são unicistas. Eles não acreditam na Trindade. Isso é o quê? Ensinamento herético, meus irmãos. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa.
E aqui nós temos as três pessoas aparecendo ao mesmo tempo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três maneiras diferentes de Deus se manifestar. São três pessoas diferentes. O Filho conversa com o Pai fala com o Filho, o Espírito desce sobre o Filho. Vai diretamente contra esses falsos ensinamentos. Não caia nessas lorotas de que Jesus não é Deus, de que a Trindade não é bíblica. Aqui nós temos ela claramente revelada. Mas, meus irmãos, não somente Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, mas também nós, aqueles que cremos nele, recebemos esse direito de sermos chamados filhos de Deus. É um privilégio para você que Cristo tenha se identificado como você. Você não só recebe a bênção do batismo, você não só recebe a bênção do Espírito Santo, mas a bênção de ser filho de Deus. Os filhos amados de Deus. Deus nos amou com amor eterno. Ele nos amou a ponto de entregar o seu filho para morrer em nosso lugar. Você é o filho amado de Deus. Quando você lê isso, você tem que se identificar com Jesus. Com Jesus. E para concluir, eu gostaria de perguntar a você o seguinte: quem se identifica com você? Talvez você pensou naquele camarada que, segundo você, ele tem inveja de você e ele quer ser você. Mas não. Quem se identificou com você foi o próprio Deus. Muito maior do que você. Não por inveja, mas por amor a você. Ele se esvaziou. Ele se tornou homem. Ele viveu como eu e você vivemos. Ele aceitou as humilhações de suas próprias criaturas. Ele se batizou em um rio por um homem pecador, que era João Batista. Mas ele se identificou com você. Então, com quem você agora se identifica? Será que seu ícone ainda será uma estrela de cinema? Um colega de trabalho? Um jogador de futebol? Você deve se identificar com ele. Foi para isso que ele se tornou homem. Nós nunca poderíamos nos tornar deuses, mas ele se tornou homem para que nós fôssemos resgatados de nossos pecados e voltássemos a ser a imagem e semelhança de Deus. Você carrega o nome de cristão, então você deve ser parecido com Cristo. Ninguém na face da terra deve ter proeminência na frente de Jesus. Se identifique com ele, se batize como ele, receba o Espírito Santo como ele, e então serás o filho amado de Deus, em quem Deus tem prazer, assim como ele. Que Deus possa tocar o seu coração em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela tua santa e poderosíssima palavra. E que através do batismo de Jesus, um texto tão belo, tão esplêndido, com tantas verdades, mas que infelizmente é um dos textos que Satanás tem utilizado para criar heresias e tentar desviar o povo de Deus da verdade para a mentira e para o engano. Ó Senhor, mas que o teu Santo Espírito nos dê sabedoria e nos preserve dos falsos ensinamentos. Que nós possamos olhar para o nosso Senhor e ver como as bênçãos destinadas a Ele também foram destinadas para nós, meras criaturas que não merecíamos, mas Tu nos deu. Senhor, que as pessoas que aqui estão nessa noite, elas possam compreender o seguinte, que elas devem seguir a Cristo,
Não há nada mais importante na vida. Não há nada que elas possam entender a gravidade do que é Deus se tornar homem e que elas possam se arrepender cada vez mais de seus pecados e se voltar para esse Cristo e dizer: eu quero ser como Ele, eu quero pregar como Ele pregou, eu quero viver como Ele viveu, e então receberei herança como Ele recebeu. Ó Senhor, que o Senhor toque as nossas almas nessa noite com essa palavra. Assim nós oramos. Em nome desse Senhor Jesus Cristo, que se batizou, foi ungido e foi aprovado por Deus. Nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos agora cantar o hino de número 400 e depois do hino a gente fará a oração final. Vai botar. Bota, cara. Vai começar o hino. Grande Deus em paz, adora Deus, Senhor. Céus e a força que além do teu amor, dá-nos forças, dá-nos forças, deste mundo de amor. Dá-nos forças, dá-nos forças, deste mundo de amor. Graças, graças, nós devemos ter a tua redenção e temos sobre nós tua santa proteção. Deus eterno, em cada coração. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé para orar? Oremos. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer nessa noite por tudo que nós tivemos aqui, pela tua santa palavra, pelos hinos. Que o Senhor tenha recebido o nosso culto com cheiro agradável a ti, Senhor. E que o Senhor possa nos dar consolo, conforto durante a semana. Que possamos ir para o labor da semana, firmes e fortes e alimentados pela tua santa e poderosa palavra. Que possamos levar também o evangelho àqueles que estão ao nosso redor. E que o Senhor derrame tuas bênçãos sobre nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, vou dar alguns avisos, meus irmãos. Bom, nós temos os avisos comuns, que é quarta-feira, reunião de oração e doutrina. Na última semana foi na quinta, porque eu não estava na cidade na quarta. Mas sempre é quarta-feira, salvo alguma exceção. Reunião de oração e doutrina às 19 horas da noite. Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo de noite, às 19 horas da noite, nosso culto de louvor e adoração. Próximo domingo, na EBD, nós daremos início à nossa série de estudos sobre a prática da piedade. Não faltem, é um assunto muito bom, não percam, viu? Recomendo demais. Também, né, vamos nos esforçarmos para estarmos aqui na quarta-feira orando. Sem oração, não vai. A igreja precisa orar. Orar é o carro-chefe ao lado da pregação também, né? No final do mês, ou melhor, no início do outro mês, né,
O Cainanzinho, que está ali, ele estará completando 6 meses. A gente vai fazer uma festinha, né, de 6 meses, e todos os irmãos que estão aqui, né, estão convidados. A gente vai divulgar ainda a data certinha, né, se vai ser, onde é que vai ser e tudo mais. A gente vai fazer um bolinho para ele, né, de 6 meses. E também eu ainda não fiz, vou fazer essa semana, dessa semana não pode passar a nossa programação anual. Não fiz ainda por falta de tempo, né? Mas agora, nessa semana, eu acho que tem que ter tempo, não tem mais o que esperar, não. Tem que ter tempo. Até para apresentar para vocês domingo. Domingo que vem, de manhã, eu até tinha anunciado a EBD, né? Eu desfaço o anúncio, porque nós teremos culto pela manhã com o pastor Marcos. Ele celebrará a ceia. Fevereiro é pequenininho, já é o final de semana, né? Então é muito pequenininho em fevereiro. Então, no próximo domingo, de manhã, a nossa EBD fica para o próximo, então, né? Reverendo Marcos José estará conosco celebrando a ceia do Senhor. Ele só pode vir pela manhã. E o irmão Israel, não é isso? Israel do Carmo e sua família não estarão mais aqui conosco no próximo domingo. É isso mesmo? Está só ele aqui, eu vou chamar ele aqui à frente para a gente orar por ele, né? Para que Deus abençoe e guie ele nessa viagem. Sabemos que não é fácil, né? Pode subir aqui, né? A jornada e tudo mais, né? Então, com respeito à nossa programação, domingo que vem eu apresentarei para os irmãos, provavelmente durante a noite, já que de manhã a gente vai ter a ceia, não ficar um negócio muito prolongado, viu? E então vamos aqui fazer oração pelo irmão. Vamos ficar de pé novamente, né? Orar para que Deus conduza ele juntamente com sua família na cidade de Araguaína. Sempre quando estiver por aqui, sabe onde vai estar, aqui conosco. Então, vamos orar. Vou pedir para que o irmão Warley faça essa oração. Pode ser, irmão? Faz aí para a gente. Pai, te damos graça, mais uma vez, está aqui, Pai, nos oferecer essa oportunidade nas nossas vidas, na tua casa, chegou mais agora, essa palavra, Pai, pegar a mão, Pai, do céu. Pai, nesse momento também, Pai, nesse momento, a vida de Israel, os seus familiares, a presença, Pai, posso dar enquanto eles por essa ida da Araguaína. E lá eles possam ser fazem bem para Deus. E possam estar com a palavra. E possam poder tudo bem, vai conhecer os seus poderes, com qualquer vontade, para um do outro. Fez o que eu posso explicar. Amém. Irmão, pode descer. Irmãos, tem alguém que aniversaria essa semana que está aqui? Isso aqui era para mim ter feito faz tempo, né? Anotar os aniversariantes para a gente orar por eles sempre no início da semana, viu? Vou pegar aí de todos vocês. Antes de sair, a gente vai ter um cafezinho aqui, viu? Mariana fez um café ali, tem um biscoito. Vamos mastigar um pouquinho antes de ir para casa, viu? Os irmãos podem fazer suas orações silenciosas. Eu vou até a porta para cumprimentar.